Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Cláudio Costa Digital. Se você acha relevante aí esse conteúdo, pedimos já que curta o nosso vídeo e inscreva-se no canal para sempre ter acesso aí ao nosso conteúdo. Não é sempre que a gente grava, é um exercício que praticamos aí sempre para que vençamos aí a timidez, mas consigamos partilhar um pouco daquilo que vemos, daquilo que conhecemos, daquilo que pensamos. E isso é muito bom. Quando a gente passa um pouco do nosso conhecimento, além de fixar mais aquilo que sabemos, além de também aprendermos, além de retermos mais, você acaba multiplicando a mensagem, acaba multiplicando e transbordando aí na vida de outras pessoas. Isso que é o mais importante. Melhor é dar do que receber, né? Então, aquilo que recebemos, aquilo que Deus nos vai capacitando, aquilo que Deus vai nos entregando, a gente vai dividindo com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos rodeiam. E se você segue esse canal, você está próximo da gente também. Estava aqui meditando e mais uma vez o Senhor nos pega aqui a pensar sobre como muitas vezes nos prendemos, muitas vezes paramos na nossa dependência, na nossa condição, naquilo que são as nossas limitações, naquilo que as circunstâncias nos apresenta e quer fazer a gente pensar que a gente não tem saída, que a gente não tem outra opção a não ser aceitar aquele cenário que nos é apresentado. Com certeza aqui, cada um de nós aí temos uma experiência onde nos vemos nessa situação. E Deus nos ensina que não precisa, Ele não precisa de muito para fazer em nossas vidas muito mais, infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos ou imaginamos, né? Deus nos fala que ainda não conseguimos nem pensar e nem imaginar o que Ele tem preparado para nós. Então, às vezes, nos prendemos a cenários, nos prendemos a situações e que nos querem forçar a desistir, a parar, a retroceder. E não é isso que que Deus tem preparado para a gente. Até estou lembrando aqui agora de uma situação, né? A gente usa as situações corriqueiras do dia a dia para refletirmos. Deus acaba nos falando através dessas situações. Esses dias estava fazendo uma caminhada com a minha esposa e de repente uma parte interna do meu tênis acho que soltou e começou a machucar meu pé. E ali começou a incomodar muito.
começou a incomodar muito. Então, meu primeiro pensamento é, vou parar de caminhar. Vamos voltar, chega, não dá. Mas a gente tinha acabado de começar, fazia uns 10 minutos. E eu falei, nossa, minha esposa está empolgada para caminhar. Se eu desistir aqui, eu vou cortar todo o ânimo dela. Além de me parar, ainda vou parar uma outra pessoa. E é isso que as circunstâncias fazem. Às vezes ela não para somente a nossa vida, ela para a vida de quem está ao nosso redor também. E ela mesma falou, nossa, amor, vai machucar, tá machucando. E eu tirei, eu já estava até machucando, estava até saindo sangue já. Realmente estava incomodando. Mas eu falei, não vamos parar. Aí eu fui andando ali devagar, mas já procurando uma saída. Eu falei, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. Pensei em abrir o tênis, acabar de arrancar a parte ali que estava incomodando, mas ia estragar. Aí quando de repente eu vejo no chão um pedaço de isopor, aquelas embalagens que tem no mercado, né, que colocam presunto, queijo, aqueles isopor. E eu olhei para ele limpinho ali, eu falei, é você mesmo, vem aqui. Puf, já peguei ele, cortei um pedaço e coloquei justamente entre o tênis e o meu pé, onde estava incomodando. Ficou novo. E ali caminhamos mais um tempão. Fomos, voltamos e não paramos naquela circunstância ali que estávamos vivendo ali naquele momento. E é isso que a gente tem que ter em mente. Muitas vezes no trabalho, a gente fica esperando aí a condição ideal para começar um projeto. Às vezes você tem um projeto de abrir uma empresa, abrir um negócio, e você fica esperando ter o capital ideal para começar. Você fica esperando ter as ferramentas mais tecnológicas, mais top do mercado para começar. E a gente esquece de analisar que as grandes empresas que existem hoje, lá atrás, muitas delas começaram em uma garagem, começaram em um trailer, começaram dentro de outra empresa, muitas lojas às vezes começaram numa barraca de camelô. Tem um amigo no Rio de Janeiro, e quando eu o conheci, ele tinha loja num shopping, na zona oeste do Rio. Mas ele mesmo contava. Ele falou, o meu início foi numa barraca de camelô. Foi ali que tudo começou. E tem até um outro, eu esqueci o nome dele, um palestrante carioca também famoso lá do centro do Rio, que ele tem uma barraca de doces e bala, e ele dá palestras sobre técnicas de venda, e é uma barraca que o cara ali ele não viu a condição dele, porque ele estava numa barraca que simplesmente ele ia vender bala. Ele tem todo um atendimento ali de drive-thru, de pagamento online. Ele inovou dentro do negócio dele. E é isso que temos que ser chamados. Às vezes você não tem ainda o seu negócio depende de uma ferramenta de software que você ainda não tem condições de tê-la. Às vezes ela ainda o volume do seu negócio não comporta você ter, mas que realmente ela aceleraria muito, né? Então, o que você veja se tem uma ferramenta ali com menos recurso, mas que vai atender a sua demanda, a sua capacidade ali de produção, ou até mesmo vai na unha.
lá atrás, na corretora de seguros, quando muitas corretoras já utilizavam sistemas de multicálculos e nós não tínhamos ainda o volume que suportasse essa despesa, até porque lá no início os sistemas de multicálculos eram muito mais caros. E eu falava, Deus, não tem condições. Então, a gente fazia na unha, a gente fazia o cálculo na unha. A gente ia ali de logando em seguradora, seguradora em seguradora, e demorava mais, mas a gente apresentava o resultado, a gente conseguia com isso até analisar melhor o orçamento para o cliente e filtrar melhor, e com isso a gente conseguiu hoje desenvolver técnicas, desenvolver apresentação que, como eu falo, né, enquanto muitos apresentam o orçamento de seguro, nós aqui eu apresento estudo de seguro, eu falo, estou te enviando um estudo que eu fiz sobre o seu seguro, porque a gente conseguiu ver coisas que quem estava ali simplesmente no automático, usando softwares que pensavam por ela, não conseguiram absorver isso, né? Hoje temos o sistema de multicálculo, ajuda muito, filtra muito, porque você ali já consegue eliminar as seguradoras que não aceitaram, que o valor do prêmio deu muito acima, mas mesmo assim ainda temos o trabalho de pegar aquelas melhores seguradoras que apresentaram as melhores propostas, entrar nela e fazer o estudo, e continuamos apresentando o estudo como era lá no início, só que agora a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, uma forma mais ágil, isso vai ajudando. Mas isso não parou a gente de prosseguir, de caminhar. E às vezes você fica esperando o momento certo de ter. Ah, eu preciso montar um. Você vai fazer um trabalho, o seu trabalho, sei lá, de repente você trabalha com arquitetura, você trabalha com vendas, com representação comercial, com corretor, você tem uma corretora de seguros, uma corretora de imóveis, seja o que for, ou você trabalha online, venda online. Não sei qual o ramo, o nicho do seu trabalho, mas você fica esperando ter a condição ideal de ter aquele escritório bonito, formado, para começar o seu trabalho. Enquanto muitos outros, seu concorrente, a pessoa que está ali começando a trilhar da mesma forma que você, não olha para isso. Fala, não, vou começar da forma que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho um notebook. Eu tenho um tablet. Eu tenho um celular. Então é com isso que você vai começar, né? Mas eu não tenho condições de fazer isso em casa, porque na minha casa eu não tenho espaço, as crianças não deixam me concentrar, ou eu não tenho internet, eu não tenho, enfim, alguma situação que não pode ser em casa, não pode ser o meu. Eu tenho que atender, o meu trabalho eu tenho que atender um cliente, eu não tenho como atender na minha casa. Hoje, nas grandes cidades, nos grandes centros, aqui em São Paulo, por exemplo, muitos shopping centers têm espaços de coworking, espaços de trabalho, né? Eu já usei isso muitas vezes, uso muito, e, aliás, eu gosto, porque você trabalha vendo outras pessoas, vendo outro ambiente, dá aquela sensação, às vezes, que você tá passeando, mas você está trabalhando. E você acaba relacionando, você acaba de repente tendo contato com outros cenários e tendo ideias. Muitas vezes eu uso isso até por questões de logística, de tempo, né? Se eu estou de um lado da cidade, eu paro em uma cafeteria, algum local, vou
fazer o meu trabalho. Por quê? Porque se eu voltar em casa para trabalhar, se eu voltar no escritório para trabalhar, e depois eu tenho um outro compromisso, às vezes eu acabo perdendo 2, 3 horas só de deslocamento. Então paro no local estratégico, trabalho, que dali eu já posso ir para o meu outro compromisso mais tarde. A gente tem que usar isso, né? Como eu cheguei nisso, né? A pensar nessas coisas. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus aqui em João 6, quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, né? E eu vi ali que os discípulos ali, eles olharam para a situação, para a dependência. Eles olharam aquela multidão de gente ali com fome e eles viram que necessitavam de alimentos, necessitavam alimentar as pessoas. E Jesus, ele, do jeito dele, né, ele sabe e conversando com as pessoas e, e mostrando, né, ele já faz sabendo a resposta, né? Ali no versículo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Onde há padaria? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Né? Ele olhou apenas para o que ele tinha, e falou: não tem condições daqui, esse problema a gente não vai resolver não. A gente não vai conseguir resolver. Né? Mas André, né, o irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André já pensou um pouco diferente de Filipe. Ele falou: preciso arrumar uma solução aqui. Eu, conjecturando aqui, eu penso que André deve ter olhado para o lado, olhou para o outro, andou no meio da multidão, rodou ali, achou um rapaz que estava ali com 5 pãezinhos, 2 peixinhos, ou seja, né, deixei bem claro que não era um tubarão, não era um cação, um peixe grande, eram 2 peixinhos, né, 2 pintados ali, sei lá que peixe, creio que não seria sardinha, né, mas um peixe médio ali, né, 2 peixinhos. Jesus não importa o tamanho para ele fazer um milagre, né? Então, ele fala ali que era aquilo, mas mesmo assim ele ainda fala, mas porque ele fala, mas o que é isso para tanta gente? Tipo, ele achou uma outra saída, mas também duvidou. Ele também olhou para a dependência, olhou para aquilo, né? E Jesus em seguida ele foi lá e falou: mandem o povo assentar-se, tipo, é com isso aí, né? Deus só basta. O que você tem, né? O que você tem para a gente multiplicar, para que o milagre aconteça? Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, ou seja, não tinha mesa, não era um refeitório, não tinha cadeira, não tinha um ar-condicionado do refeitório. Eu lembro, anos atrás, a gente tinha um escritório e
trabalhava mais ou menos umas 20 pessoas naquele escritório. E por questões de logística de onde era localizado o escritório, não havia restaurantes em volta, né, locais em volta, para que os colaboradores ali pudessem almoçar. O lugar mais próximo era um shopping. E às vezes a gente sabe que a alimentação de shopping todo dia, além de se tornar cara, você acaba enjoando. A logística, e mesmo assim ainda era uma logística ainda considerável. Você tinha que fazer uma boa caminhada para chegar até o shopping. Mas era o local mais próximo. Então a solução que a gente encontrou falou, vamos fazer um refeitório. Mas a gente não tinha mais espaço no escritório para fazer o refeitório. A gente tinha a cozinha lá, então a gente conseguiu, arrumamos a cozinheira. Mas e aí? Onde que vai ser o refeitório? E simplesmente o refeitório que era? A gente tinha um espaço lá que seria uma garagem de veículo. Os veículos ficavam na rua e montamos as mesas na garagem, né? E ali era onde o pessoal almoçava, né? De uma forma bem organizada, tudo. Era naquele lugar que eram feitas as refeições. Então aqui não tinha um refeitório para eles comerem, né? Era na grama. Havia muita grama, né? Às vezes tem muita grama para a gente começar algo aí e a gente não está sabendo fazer isso. Vi um vídeo americano em inglês que um senhor pega, não tinha nada para fazer, e ele pega duas pedrinhas no chão e começa a oferecer aquelas pedrinhas para a pessoa. Por favor, quer comprar essas duas pedrinhas? $1, $1, $1, todo mundo, não, não, não. Até que aparece uma pessoa e compra aquela pedra da pessoa. Tá, você quer me vender a pedrinha por $1? Toma $1. De repente, na cabeça da pessoa que deu $1 ali, que comprou aquelas pedras, fala, vou fazer a doação para a pessoa de $1, não precisaria nem da pedra. Mas o cara, ele falou, não, eu não vou começar pedindo, eu preciso algo. Então ele começou com aquelas pedrinhas. Então daquelas pedrinhas ele fez $1. Daquele $1 ele foi, pegou bala e começou a vender bala. E ali ele foi mostrando, ele multiplicou o dinheiro dele. Tantas vezes mais, não lembro agora quantas, mas ele multiplicou. No final do vídeo ele tinha multiplicado muito, exponencialmente, aquele nada. Ele conseguiu multiplicar o nada, né? Ele não tinha nada, mas ele conseguiu multiplicar o nada. Aí, ou não, né? Nada porque você não consegue. A gente sabe que matematicamente é impossível você multiplicar o nada. Ele multiplicou a atitude dele de não falar, não vou ficar aqui na situação. Então ele achou ali as pedrinhas dele. Eu vi um vídeo semelhante aqui em São Paulo. O cara pegou, também ele falou, quer ver que eu vou te mostrar a você fazer o dinheiro sem nada. O pessoal fala, não tenho nada, não tem nada. E aí, onde eles estavam lá conversando, ele tinha aquelas araucárias, sabe que sai aqueles... pinha, né? Eu conheço como pinha. Vocês devem saber aquele negócio lá que o pessoal usa como enfeite de Natal, pintam, invernizam, jogam glitter, pintam dourado. Então ele pegou aquilo lá, achou umas 3, 4, 5, achou uma quantidade lá, tal, tirou uma foto e postou no Mercado Livre, vendendo aquele kit daquele negócio por tanto. Compraram, compraram, compraram. Em poucas horas o cara vendeu aquilo no Mercado Livre, um negócio que ele achou numa praça onde eles estavam conversando, limpou, embalou, entregou, fez dinheiro. E ali ele queria mostrar que era possível e realmente é possível.
Então, justamente a intenção dele era essa também, de mostrar que às vezes a gente não pode ficar na dependência, viver, olhar para as circunstâncias do que a gente está. Eu tô para gravar uma série. Eu não sei se eu vou gravar vídeo, se eu vou escrever, mas é algo que outro dia eu tenho pensado muito. A gente tem feito sobre, tenho pensado muito em, eu tenho pensado em como eu seguir nessa carreira hoje, né? De estar sempre empreendendo, sempre me deparando aí entre os erros e acertos dentro do mundo empreendedor. Sempre tive essa veia empreendedora e aí eu parei para pensar, isso vem desde os meus 8 anos de idade. Eu lembro um dia conversando com meu amigo Fidelis, um grande abraço para o meu amigo Fidelis, tá lá em Jequié, na Bahia, jogador do Bahia, né? Mas a gente estudou junto e o pai dele tinha uma sorveteria lá em Macarani. E um dia à tarde eu estava na sorveteria do pai dele. Tava o pai dele tirando lá os. Lembro muito da cena. Talvez ele não lembre, né? Del, um grande abraço para você. Ele sentado ao lado, no balcão da sorveteria, eu sentado do outro lado, o pai dele do lado de dentro do balcão, tirando ali os sorvetes, e o pai dele ofereceu um sorvete pra gente, me deu um pra ele, eu nem comprei. O pai dele, eu lembro que nesse dia, eu era cliente na sorveteria dele, que lá a gente nem chama de sorvete, era picolé, né? O picolé. E estava lá e nesse dia ele ofereceu. Nesse dia foi por conta da casa, foi por conta do Del. E, mas eu lembro que o Del olhou para mim e eu estava vestido de calça, uma criança de 8 anos. Eu estava vestido de camisa de botão, né? Quadriculadazinha que a gente tinha. Eu lembro que o Fábio e o Claudemir tinha essas mesmas camisas iguais que a gente costumava. Minha mãe era, a gente não era gêmeos, mas minha mãe costumava comprar as camisas, as roupas mais ou menos parecidas. Eu estava com essa camisa de botão, né? Calça social e, e um chinelo, era um chinelo social que eu usava muito antigamente. Até um tempo atrás eu usava, mas o pessoal falou, para de usar. Eu parei, mas eu gostava, que é um chinelo social, ele é aberto na frente e tem a tira atrás. Chinelo de velho, né? Mas meu pai usava essa sandália, Itapuã, da marca Itapuã e tal. Uma hora eu ponho alguma foto em algum lugar aí desse chinelo. E meu pai tinha loja de calçados e tal, e eu gostava desse chinelo, então eu sempre dava um jeito de conseguir um desses modelos para mim, porque eu queria ficar igual ao jeito que meu pai vestia, se vestia, né, para trabalhar e tal. E eu tava daquele jeito, né? Então eu tava o quê? Eu tava meio que um socialzinho ali em esporte e tal. Pra Bahia, né? 40 graus, tava bom. Não tava lá no, o pessoal não usa gravata. E aí o Del perguntou assim: por que você se veste desse jeito diferente da gente? E aí eu lembro que eu respondi para ele com 8 anos: é porque eu vou ser comerciante. E comerciante veste assim, né? Então, nas escolas o pessoal perguntava aos professores: o que você vai ser? Um vai ser advogado, um vai ser isso, médico e tal. E eu falava: eu vou ser comerciante. Então eu sempre tive isso, naturalmente, essa coisa surgiu em mim, ao ponto que minha carteira de trabalho está arquivada. Tirei minha carteira de trabalho com 14 anos, mas ela não tem nenhum registro. Ela não tem nenhum registro, né? Ela não tem nenhum registro. Nossa, Cláudio, você nunca trabalhou? Não. Eu trabalho desde os meus 8 anos. Trabalhava junto da loja do meu pai. Eu
quero contar esse período dessa história, essas experiências que eu tive nessa época. Eu tenho elas muito frescas na minha memória e muita coisa. Puf, um dia desse, o Senhor fez fazer assim, ó, puf, ele mostrou várias coisas. Falou, lembra disso? Ó, puf. Aqui que foi o fundamento das coisas. Mas eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. Nunca fiquei um dia sem trabalhar. E sempre fui inventando, fazendo alguma coisa. Algumas coisas deram certo, outras não deram certo. Outras estão encaminhando, outras estão sendo... estão na incubadora, né? Estão sendo geradas. E eu creio que Deus tem muito mais pra gente ainda. Mas eu sempre vendo isso aonde? Vendo do meu pai. Eu sempre vendo isso do meu pai. Meu pai tem uma veia empreendedora incrível, incrível. Meu pai está com 71 anos hoje. Eu vejo ainda, eu sempre falo, meu pai está com 71 anos e ainda faz planos e realizações. Então, mas lá atrás meu pai tinha uma veia empreendedora muito mais ativa do que ele tem hoje. Ele ainda hoje é bem ativo. Mas eu via que naquela época também ele não se prendia a circunstâncias, ele não se prendia às limitações que eram colocadas, que a vida colocava para ele. E ele ia para um lado quando via que a resistência ali estava forte, e ele procurava um outro escape, e assim ele foi fazendo, foi criando, e assim ele criou 4, 5 filhos daquela época. E ao ponto que até outro dia ele conversando com a minha esposa Bárbara, a Bárbara me contou, ele falou, seu pai, a gente estava conversando com seu pai ali, e ele falou, eu passei fome, mas meus filhos não. E realmente, eu não lembro nenhum dia de ter faltado alimento na minha mesa, na nossa casa, nunca nos faltou. O que o meu pai tinha, ele deu pra gente, né? Às vezes a gente, por isso que Deus nos fala para honrar pai e mãe, né? E a gente ser grato, né? Não olhar para aquilo que ele não nos deu, e sim olhar para aquilo que ele nos deu. É impossível um pai dar ao filho o que não tem. Ninguém vai te dar o que não tem. As pessoas só vão dar aquilo que você só consegue dar para a pessoa aquilo que você tem. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem graça, você vai dar graça. Mas se você tem ódio, você vai dar ódio. Se você tem rancor, você vai dar rancor. Então, por isso que a gente tem que alimentar sempre essas coisas boas, né? Chamar os dons de Deus sobre nossas vidas e que as pessoas possam ver nos nossos olhos a graça de Deus, né? Aqui, né, Jesus precisou apenas de pouca coisa, né? Ele nem precisava, na verdade, né? Mas ele quer ver uma atitude nossa, ele quer ver a gente se virar, fazer alguma coisa, fazer a nossa parte, plantar a nossa semente, para que ele possa fazer algo em nossas vidas. Ele quer ver isso de nós, né? E eu dou graças a Deus porque ele sempre nos lembra disso, porque o que mais o inimigo quer fazer é nos paralisar com as circunstâncias. Todo dia é um desafio novo, todo dia vem lutas novas. Eu lembro quando a gente foi fazer o nosso casamento também, a minha esposa queria realizar algo que é o sonho, né, de toda mulher, festa, celebração, a família, casamento, e
A gente não tinha, e a gente não tinha. E ali a gente ficou esperando uma situação acontecer. A gente queria ter o cenário pronto para falar, agora vamos fazer. E quando eu vi, já estava quase um ano de noivado, e eu sendo apertado ali, e ela falou, de um ano não vai passar. Né? E mais um dia, eu lembro que num culto, Deus me falou, você casa ainda esse ano. E eu vou te falar, o nosso casamento foi preparado em 3 meses. 3 meses. E Deus fez mais do que aquilo que pensamos e imaginamos. Para nós foi lindo, a gente tem recordações lindas, né? Temos as imagens, os vídeos que sempre mostram, nos fazem recordar desses dias. E Deus tem nos ensinado a não paralisar na dependência daquilo, né? Não paralisar porque não tenho crédito para começar um negócio, não paralisar, não esperar ter aquela viagem excepcional para se divertir, para descansar. Se a gente não pode viajar 15, 30 dias, ficar fora, a gente fica 2, fica 3, mas desses 2, 3 dias a gente extrai o máximo que é possível. De repente a situação é uma enfermidade, de repente sua situação é uma enfermidade, e os laudos médicos estão dizendo algo totalmente avesso àquilo que é esperado. Os laudos médicos estão dizendo que o cenário não é bom, mas o que você tem que fazer? Profetizar e declarar que aquilo não é a verdade de Deus. Aquilo são os olhos naturais da ciência, do homem, mas Deus pode fazer milagres. Ele ama fazer milagres. E em Lucas diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Passamos por uma situação com a Bárbara no ano de 2022, no segundo semestre de 2022, um laudo totalmente adverso àquilo que a gente esperava. Que talvez um outro vídeo eu falo exatamente sobre isso. Mas o que eu quero deparar aqui, que no dia que ela abriu aquele laudo médico, que ela deu um grito de desespero, que ela chorou, que ela me mostrou, eu não sei de onde eu tirei forças. Aliás, eu sei. Que ela mostrou a primeira palavra foi: esse laudo não está correto. Você não tem nada. Isso aqui é apenas para mais uma vez o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas. Você já está curada. E sustentamos isso em atos proféticos, juntamente com pastores, orando, declarando um diagnóstico totalmente contrário àquilo que nos foi apresentado. E hoje eu posso te afirmar, ela está curada desse diagnóstico, não tem nada, né? O laudo que tem hoje é indetectável, ou seja, não tem nada, está curada, perfeita, me perturbando aqui dia e noite. Brincadeira, eu amo minha esposa, né? Então é isso. O vídeo está ficando longo, vou deixar passar de 40 minutos. Então, é isso que é a mensagem principal. Que a gente tenha esperança de não ficar preso na dependência, na circunstância, na condição. Não ficar preso na condição. Haja, não fique parado. De repente não pode
sair a 120 por hora, sair a 80, sair a 60, sair a 40, saia pedalando ou saia andando, mas não fique parado. Deus tem o melhor dessa terra para nós desfrutarmos aqui. Os filhos de Deus têm o melhor dessa terra para ser desfrutado. As melhores coisas dessa terra são para os filhos do rei, que somos nós, príncipes nessa terra. A gente tem que desfrutar o melhor dessa terra. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata que há nessa terra. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança para reinar sobre todas as coisas que há nessa terra. Nós fomos feitos para dominar tudo que está no ar, na terra, na água. É isso que fomos feitos. Fomos feitos para reinar aqui. Mas a gente precisa se autogovernar, ser o governante da nossa vida, ser o governante da nossa carreira, ser o governante da nossa casa, dos nossos problemas, nos autorresponsabilizar por nossas situações, por nossas dificuldades, né? Não transferir a responsabilidade dos erros e acertos para outras pessoas, e sim, né, se você está na situação que está hoje, se eu estou na situação que eu estou hoje, ela nada mais é do que reflexo daquilo que eu fiz lá atrás, daquilo que eu fiz no meu passado, em outras épocas, que eu não tinha o conhecimento, que eu não tinha a sabedoria, que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Queria eu ter a maturidade que eu tenho hoje, 15, 20 anos atrás. Oh, Deus. Ai, nem sei, estaria decolando muito alto. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao mesmo tempo eu vejo que só estou onde eu estou hoje, porque eu vivi cada coisa da forma que eu vivi, por isso eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada que eu vivi, não me arrependo de nada da forma que foi. Me arrependo dos meus erros, né? De tudo aquilo errado, tudo aquilo. Tem coisa que a gente fez lá atrás que a gente fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de agir assim? Mas Deus leva em consideração o tempo que a gente não tem o conhecimento, não tem acesso à verdade. Depois que tem também, ele nos cobra. Ele nos cobra. Né? Mas é isso. Eu espero que, sei lá, falei muita coisa aqui devagando. A minha fala é mansa. Não sou baiano, mas sou filho de baiano. E é isso. Né? Às vezes eu penso antes de falar. A gente vai praticando. A gente vai fazendo mais vídeos como esse. Vai ficando melhor. E, sei lá, que uma frase que tem aqui atinja o coração de alguém que eu não sei quem é, atinja a vida de alguém que eu não sei quem é, já vai ser válido, né? Já vai ser muito válido. Às vezes a gente fala algo que a gente não sabe para quem a gente está falando. Mas eu gravei porque o Senhor pediu para gravar. E eu senti no coração, eu falei, se eu ouço. Mas a gente ouve vozes aqui, a gente não sabe. É o Espírito Santo falando com a gente. E a gente tem que respeitar o Espírito Santo. A gente não pode ignorar o Espírito Santo jamais, jamais, jamais. Pode ignorar todo mundo, menos o Espírito Santo. A gente tem que respeitar o Espírito Santo de uma forma incondicional, incondicional.
Estamos vivendo tempos difíceis e somente Ele é capaz de nos fortalecer aquilo que há em nós, fortalecer o homem interior para dar força, para dar aquele start para algo maior. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Mais uma vez convido aí a inscreve aí, vamos multiplicar esse canal aí. Ou não inscreve também, se não gostou, aperta no dislike aí, tá tudo certo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.